E aí pessoal, aqui é o professor Lucas de Filosofia e eu gravei esse vídeo aqui para explicar a atividade da semana, que vai aqui de 14 do 9 a 18 do 9, que vai falar um pouquinho sobre a relação entre homens e mulheres. E a atividade já começa com uma definição sobre o que é o feminismo. E para isso eu resolvi pegar como fonte aqui do site do Brasil Escola, um artigo bem bacana. Então depois vocês entrem lá no site para ler o artigo completo, que é bem interessante e ele é simples de entender. Então começa falando aqui que o movimento começou em decorrência da Revolução Francesa, se espalhou pela Inglaterra e depois foi se espalhando pelo mundo todo. Então, que é um movimento que tem como luta aí a igualdade de condições entre homens e mulheres, né? Que se a gente for pensar a época da Revolução Francesa, as mulheres não tinham direito nenhum. E não só da época da Revolução Francesa, né? Se a gente for pensar Brasil, há uns 100 anos atrás a mulher não tinha liberdade alguma. Então tudo o que ela precisava fazer, ela tinha que ter a autorização do homem. Então esse movimento feminista, ele não é a oposição do machismo, né? O machismo é essa superioridade do sexo masculino com relação ao feminino. Já o feminismo não. O feminismo busca a igualdade, né? Busca a luta pelos mesmos direitos. Então tem uma diferença grande aí entre feminismo e machismo. Tá? Não vão confundir feminismo como sendo o machismo oposto. Isso não é verdade. E aqui tem dois textos. Tá, o primeiro texto aqui sobre uma feminista extremamente importante, a Olympe de Gouges, que aí participou aí também da Revolução Francesa. E, e durante a Revolução Francesa, no final, né, foi criado um documento extremamente importante, aí, os direitos universais do homem e do cidadão. E ela achou que essa carta de direitos foi injusta com as mulheres porque ainda deixou as mulheres de lado. Porque as mulheres continuaram sem direitos políticos, ainda ficaram presas ao homem, né, e ao ambiente doméstico, né. Então a mulher tinha que ser dona de casa. E ela era contra isso, ela queria a mesma liberdade que os homens, mesmos direitos que os homens. E o texto dela aqui fala assim: o objetivo de toda associação política é a preservação dos direitos nacionais, naturais e imprescindíveis da mulher e do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança, especialmente a resistência à opressão. Então ninguém deve ficar quieto quando é oprimido, quando está sendo agredido de alguma forma. O texto 2 aí fala sobre a Lei Maria da Penha, né, que é uma lei aí que veio para trazer mais direitos aí ou uma justiça maior contra as agressões contra as mulheres, né? Que é a Maria da Penha, uma mulher que sofreu muito aí por muitos anos agressões contra o marido. Ela foi até torturada pelo marido por alguns anos e quando ela o marido tentou matar ela mais de uma vez e quando ela resolveu denunciar isso, teve uma dificuldade muito grande de fazer algum tipo de punição. E aí o governo brasileiro teve que criar recursos para que essas punições acontecessem. E aí criou um novo conjunto de leis. E aí homenageou ela, né, por isso que aí tem o nome Lei Maria da Penha. Aí aqui depois vocês leem aqui, vai falar aqui, ó, toda mulher, independente da classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, todos esses direitos, eles nascem com o ser humano, eles fazem parte do ser humano. E não porque é homem ou porque é mulher, sim porque faz parte da pessoa humana. Então todos eles têm que ter as mesmas oportunidades e facilidades para viver sem violência. Né? É uma coisa que a gente percebe que não existe hoje em dia, né? Porque é muito diferente uma menina, uma mulher andar à noite sozinha e um homem andar à noite sozinho. A chance da mulher sofrer algum tipo de violência é muito maior do que o homem. Então, essa luta feminista hoje em dia ainda é muito válida, né? Aí, os exercícios falam para você fazer o que é de comum entre esses dois textos, tá? Então, o que é de comum do texto da Olympe de Gouges com o texto sobre a Lei Maria da Penha. E depois vocês vão fazer um comentário em que esses textos foram escritos, né? Sobre o contexto em que esses textos foram escritos. Então, aqui, qual é o contexto do primeiro texto? De que época que ele foi escrito, né? Então, aqui é fácil, só você lembrar do início, né? A Olympe de Gouges fazia parte da Revolução Francesa e da Lei Maria da Penha.
né? Qual foi o objetivo da criação dessa Lei Maria da Penha? Então seria interessante vocês pesquisarem aí um pouquinho da Olímpio de Gozes, um pouquinho da Lei Maria da Penha, que facilita aí para vocês responderem a questão número 2. E por fim aqui vocês vão escolher duas mulheres, duas ou mais, né? Pode escolher mais, para vocês fazerem uma pesquisa. Então você escolhem alguma delas aqui e pesquise sobre ela e sobre a importância delas para o movimento feminista. Tá? E concluindo, aí vocês pode mandar tanto para o meu e-mail ou para o meu WhatsApp. Beleza?